Olá, investidores, sejam todos bem-vindos ao canal JD. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a queda dos fundos imobiliários. É hora de comprar? É hora de vender? É hora de partir para a renda fixa? E vou mostrar também para vocês como está a situação da minha carteira e se eu vou continuar comprando ou vendendo. Você vai ver tudo isso nesse vídeo, então eu já peço para você estar deixando aquele like, se inscrevendo no canal e deixando aí embaixo nos comentários como está a situação da sua carteira de investimentos. E se no momento você está investindo mais ou se você está partindo para a renda fixa. Eu vou estar mostrando para vocês ativo por ativo da minha carteira de investimentos. Vou estar abrindo ela para vocês hoje aqui no canal. Qual a minha posição em cada ativo e vou estar mostrando para você como está a situação de cada ativo na minha carteira. Então não saia desse vídeo, fica até o final para você estar acompanhando aí juntamente comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, que é um vídeo mais familiarizado com o canal, uma maneira mais de se familiarizar com o canal, então já reforça seu like aí, tá ok? Então vamos começar falando sobre fundos imobiliários. Ultimamente o que tem acontecido é o seguinte: a responsabilidade do governo em cumprir a meta do corte de gasto tem sido muito difícil. A cada dia o governo enrola, o ministro Haddad vem com uma proposta, o ministro Haddad vem até a imprensa falar, tentar acalmar o mercado, mas nada de concreto é dito para acalmar o mercado. E com isso fica o mercado nessa euforia que está, como vocês estão vendo. O governo, com a incerteza fiscal, não lança nenhum programa, o governo não fala se vai ou não cortar os gastos, mas sim, se vocês observarem todas as informações que a gente mais tem, que a gente mais ouve, é de aumento de arrecadação, aumento de impostos. Então, isso faz com que a economia brasileira fique um pouco duvidosa. Os investidores não querem deixar o seu capital investido em um país onde a economia está incerta, um país onde o governo não tem responsabilidade fiscal e demonstra isso a cada dia. Com isso, os investidores pegam todos os seus investimentos e tiram do nosso país e vão investir em outro país, em outros países que têm uma economia mais sólida. Então, isso faz com que aumente mais essa crise entre os investidores e o governo atual. Não é à toa que a popularidade do governo atual está em 90% negativa. Isso segundo os investidores, segundo a Faria Lima. Tudo isso reflete na incerteza que o governo atual tem passado para o mercado financeiro. E esse é um dos fatores com que faz com que tudo mude, os fundos imobiliários caiam, a bolsa de valores cai. Vocês podem observar que a bolsa de valores tem estado sempre em queda nesses últimos dias, nesses últimos meses. O IFIX, como nós podemos ver aqui nesse gráfico, ele está com uma queda de 5,9% só nesse último ano, perdendo 161,73 pontos. Então, isso aqui deixa o mercado agitado, muitos investidores ficam atemorizados, tiram o seu capital, tiram os seus investimentos da renda variável e colocam na renda fixa, aumentando assim ainda mais essa incerteza no mercado, aumentando assim ainda mais a queda desse índice, a queda do IFIX, a queda do Ibovespa. E com isso, muitas pessoas que estão chegando agora ao mundo dos investimentos se sentem totalmente inseguras e fazem o quê? Tiram seus investimentos da renda variável e assim alocam seus investimentos na renda fixa. Tudo isso gera uma bola de neve e faz com que nós presenciamos esse cenário atual, que é de total incerteza. Então vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês aqui como estão os meus ativos e vou estar falando para vocês se eu vou continuar investindo em fundos imobiliários ou não, se compensa estar investindo em fundos imobiliários ou não, se é melhor partir para a renda fixa ou não. Então vou estar mostrando para vocês aqui como que está a situação da minha carteira. Se vocês observarem aqui, ela está em 17% negativa. Aqui eu tenho a lista dos meus ativos em fundos imobiliários, que são 10 ativos, como vocês podem ver. E eu vou estar mostrando para vocês aqui
um por um desses ativos. O primeiro ativo que eu vou estar mostrando para vocês é o GARI 11. A minha posição em GARI 11, pessoal, ela estava negativamente falando mais abaixo. Hoje ela está com a variação de 4,91% negativa, mas ela estava pior, tá? O número aqui era maior. Na sexta-feira, os fundos imobiliários deram um up, né, como vocês viram aí. Isso também devido à semana de pagamento, muitos fundos imobiliários distribuindo aí proventos, então muitas pessoas começam a comprar novamente as cotas, né, entrando no momento errado. É óbvio que eles têm que entrar na data com, não na data em que se paga o provento. Mas cada um tem sua estratégia e não é sobre isso que nós estamos falando nesse vídeo. Não é esse o tema do vídeo. E também vocês podem ver aqui o meu saldo nesse fundo imobiliário está em 862. O meu preço médio nele é em R$ 9,06 e o preço atual está em 8,62%, deixando assim uma variação negativa de 4,91%. Já o MXRF11 aqui eu dei uma aumentada na minha posição. Se vocês acompanham o canal, vocês têm observado que a minha posição MXRF11 era um pouco menor que essa. Então nesses últimos dias eu andei comprando mais algumas cotas de MXRF11, aproveitando esse cenário atual, porque o MXRF11 hoje se encontra com o P sobre VP abaixo de 1, né? E isso raramente a gente vai ver de novo. Eu acredito que essa crise vai passar e não vai demorar muito, mas raramente vocês vão ver de novo o MXRF11 com P sobre VP abaixo de 1. Então a minha posição hoje em MXRF11 está em 81 cotas, o meu preço médio nele está em 10,21 e o preço atual dele é de 9,24, gerando o quê? Uma variação negativa aqui de 9,48%. Tenho alocado nesse fundo R$ 748 reais. E o próximo fundo imobiliário que eu tenho aqui é o VISC 11. Tenho 8 cotas nesse fundo imobiliário. O meu preço médio nele está em 120. O preço atual está em R$ 92 reais. E eu tive também aqui uma variação negativa de 23,43%. Estou triste? Estou desmotivado? Não, nem estou triste e nem desmotivado, porque eu sei que isso aqui é uma fase e vai passar. Eu gostaria de ter capital para poder estar injetando nesses fundos imobiliários nesse momento, porque esse sim é um bom momento para estar comprando cotas de fundos imobiliários, ainda mais de fundos imobiliários bons, como é o caso do GARI 11, MXRF 11, esse VISC 11 e esses que eu tenho aqui na minha carteira também. Lembrando que aqui não é recomendação de compra, tá? Isso aqui é só para a gente aprender um pouco e vocês estudarem também sobre o assunto. Tenho R$ 738 reais nesse fundo imobiliário. E embaixo aqui nós temos o VGHF11, que eu estou com 101 cota. O meu preço médio nele está em 9,16. Está o preço atual dele de 7,25. Estou com 20,89% aqui de variação negativa nesse fundo imobiliário, tendo alocado nele R$ 732 reais. Em seguida tem o VGIR11 aqui, tenho 62 cotas. O preço médio dele está em 9,72 e o preço atual em 9,15, gerando uma variação negativa também de 5,86, e eu tenho R$ 567 reais nesse fundo imobiliário. Mais embaixo eu tenho o PVBI 11, eu tenho 8 cotas desse fundo imobiliário, e o preço médio dele está em R$ 91,65 e hoje ele está custando R$ 70,55. Logo eu tenho uma variação negativa aqui também de 23%, tendo um valor alocado de R$ 564 reais. Embaixo eu tenho o Vigia 11, tenho 70 cotas do Vigia 11, ele está com o preço médio de 9,26 e está também com o preço atual de 7,99 e uma variação negativa aqui de 13,67. Nesse fundo imobiliário eu tenho R$ 559,30 alocado nele. E mais embaixo eu tenho esse fundo imobiliário que é o MCRE11. Tenho 60 cotas desse fundo imobiliário. Ele está com preço médio de R$ 9,85 e está com o preço atual de R$ 7,61. Também um fundo imobiliário que caiu bastante aqui, ó. Eu estou com a variação negativa nele de 22,74%, tendo alocado nesse fundo imobiliário R$ 456 reais. Meu próximo fundo imobiliário aqui é um Fiagro CPTR 11. Eu tenho 70 cotas desse fundo imobiliário, ou melhor dizendo, desse Fiagro. O preço médio nele está em R$ 9,52 e o preço atual dele está em R$ 6,27. Eu tendo aqui uma variação negativa de 34,26%. Pessoal, isso aqui é um caso à parte, é um Fiagro aqui, não é fundos imobiliários. E
Eu não sei se alguém aqui tem CPTR11 na carteira. Se tiver, deixa aqui embaixo nos comentários. É mais um sofredor aí para entrar pro clube. Porque o CPTR11 tá com problemas aqui seríssimos de inadimplência aqui. E a cota dele tá nesse valor aqui negativo. Não é por causa dessa queda do IFIX não, tá? Isso aqui já tá vindo de alguns tempos atrás aí. Então isso aqui tá meio complicado. Mas vamos ver o que vai dar aí, né? Eu tô com R$ 438 investido nesse fundo imobiliário. E embaixo eu tenho o MALL11, tenho 3 cotas desse fundo imobiliário, ele está com preço médio aqui de R$ 116,25, logo está com o preço atual em R$ 92,07 e a sua variação negativa está em 20,88%. Eu tenho nesse fundo imobiliário investido R$ 276. E na soma total desses fundos imobiliários eu tenho 5.493 investidos em fundos imobiliários. Estou com a variação negativa aqui, como vocês podem ver, de 17,61%. Estou preocupado? Não estou preocupado. E como ser humano, a gente fica um pouco apreensivo e um pouco pensativo. Mas eu não estou preocupado, realmente não estou preocupado, porque eu sei que é renda variável. Eu já invisto em fundos imobiliários há praticamente 2 anos. Vai fazer 2 anos agora, no final desse mês de dezembro, que eu invisto em fundos imobiliários. Então, eu já tenho um pouquinho de experiência aí. Eu sei que renda variável é assim mesmo. Não tinha ainda passado por um momento tão difícil aqui, de tanta desvalorização na minha carteira, mas eu já sabia que isso poderia acontecer e psicologicamente já estava preparado, mas não é nada de outro mundo. E o que eu deixo para vocês aqui é o seguinte: ainda dá para investir em fundos imobiliários? Ainda é relevante investir em fundos imobiliários? É positivo investir em fundos imobiliários? Com certeza. Como eu tenho falado no decorrer desse vídeo, isso é apenas uma situação econômica, financeira da macroeconomia brasileira, que estamos passando por um momento de turbulência, e isso tem feito com que a bolsa de valores tenha caído a cada dia. Mas os fundos imobiliários não perderam seus fundamentos, eles continuam com seus fundamentos. Vocês podem ver tanto que não é fundo A nem fundo B que está com essa queda na bolsa de valores. São muitos fundos imobiliários excelentes, de excelentes gestoras, fundos imobiliários muito antigos na bolsa de valores, estão todos caindo devido ao cenário que nós estamos vivendo na economia do nosso país e também na economia global. E eu acredito que essa é uma chance para que você e eu, nós investidores, venhamos estar aumentando os nossos aportes e reforçando mesmo os nossos aportes em fundos imobiliários, principalmente nos fundos imobiliários que não perderam seus fundamentos. Então, esse é o momento de estar aportando. Sim, é o momento de estar aportando. O que eu, JD, vou fazer? Vou continuar aportando. Estou desesperado? Não estou desesperado. Mostrei para vocês a situação da minha carteira, assim como eu, muitos outros investidores. Eu acredito que 90% ou até mais dos investidores estão na mesma situação em relação à queda dos seus ativos na sua carteira de investimentos, porque é o cenário atual. E então, em resumo é isso, esse foi o vídeo de hoje. Mostrei para vocês a minha carteira, mostrei para vocês se vou estar ou não continuando aportando em fundos imobiliários. O que eu tenho a dizer para vocês é que não se desespere, tá? E também não encare esse vídeo como recomendação de compra, porque aqui eu não dou recomendação de compra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem aqui embaixo como que está a situação da carteira de vocês. Deixem aí nos comentários se vocês vão continuar investindo ou não. Então, esse foi o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, fé e foco, e até o próximo vídeo.